Abre tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos começar a ler do 7. 22, 7. A minha versão vai estar diferente da tua, porque eu bem gostei de ler esse texto na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Beleza? Se estiver diferente da tua, não tem problema não, porque a ordem dos tratores não altera os caminhões. Vai dar tudo certinho. Não vai mudar o sentido. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe havia dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Só mais um pouquinho. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Ponto. Amém? Todos nós conhecemos esse texto. Todos nós conhecemos as Escrituras. Eu separei esse texto de Lucas, porque como nós vamos fazer uma ceia, né?
Inclusive, a nossa sugestão sempre é que os irmãos pratiquem o partilhar do pão, do vinho, nas casas, nos grupos caseiros. A gente sempre anima isso, é bom a gente lembrar e trazer à memória não só a morte de Jesus, não só o sacrifício na cruz, como também a sua vinda. Que ele fala fazer isso em memória de mim. Então, nós gostamos e costumamos fazer isso nas casas. Por isso, pouco a gente faz isso publicamente aqui, numa reunião geral. Porque a instrução de Jesus para fazer a ceia foi que ele queria cear com os discípulos dele. Era uma ceia para discípulos. Amém? A gente vai aprendendo algumas coisas quando vai lendo. E eu peguei todo esse contexto para a gente falar, porque eu queria lembrar do momento em que tudo aconteceu com o Senhor. No momento da ceia, no momento das coisas. E eu separei algumas coisas que são peculiares desse momento para nós aqui, porque eu creio que Deus, ele falou naquela época e ele vem falando conosco através das Escrituras, e as Escrituras vêm nos direcionando a cada dia, sim ou não? Amém? Ela vem nos direcionando. Eu ouvi essa semana uma situação tão interessante. Eu vi uma mulher, uma irmã em Cristo, falar que a Bíblia era só uma vírgula, era só um rodapé no alicerce da casa, que ela tinha experiências muito maiores do que a Bíblia, na verdade, não teria muito valor para ela. E eu fiquei impressionado de ouvir isso, porque existe sim pessoas que trocam as experiências pela palavra. Existem pessoas que preferem viver as experiências do que viver a palavra. E eu tive que contender com essa irmã, foi uma luta difícil essa semana com isso. Estava numa visita, conheci naquele dia, mas não podia ir embora sem deixar assinalado que a maneira que essa pessoa estava pensando estava totalmente equivocada da palavra. Por quê? Porque em João 12:48, Jesus fala assim: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que não me recebe, não recebe aquele que me enviou. Ok? Aquele que não recebe as minhas palavras, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Mas a palavra que eu tenho pregado, essa julgará o homem no último dia. Então, Jesus está dizendo que nós vamos ser julgados por essa palavra que ele deixou. É por isso que a Bíblia é um livro mais vendido no mundo todo ano, é o best-seller. Não tem livro que seja mais comercializado e vendido e distribuído no mundo inteiro do que a Bíblia. Por quê? Porque ela contém a palavra de Deus. Vocês conseguem entender isso? É também um livro que você lê e nunca mais esquece. Eu sou leitor, gosto de ler, já li algumas dezenas de livros, ou centenas, mas tem livro que você, a maioria deles, ou 99,9%, você lê e esquece ele. Mas ninguém consegue ler a Bíblia e não ser transformado pela palavra de Deus nela. Ninguém consegue, inclusive nessa casa, o meu desafio, estava evangelizando um homem muito sábio e culto, e eu falei: a tua sabedoria não serve de nada nesse mundo, e nem depois dele, porque a sabedoria humana, ela não vai nunca tocar Deus. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então vai ser com a loucura da palavra, da pregação, da cruz, é que você vai conseguir enxergar Deus e encontrar salvação. A tua sabedoria para nada serve. E aí fiz um desafio a ele. Falei: ora antes de ler a Bíblia e pede a Deus, pede para ele que ele abra os teus olhos. Porque simplesmente conhecer a letra não quer dizer nada. Você tem que conhecer o Espírito da palavra. Você precisa de revelação do Espírito Santo. Quem me entende isso? Amém? Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é apta para discernir as intenções do coração, para separar osso e medula. Ela é apta para todas as coisas. Por quê? Porque elas foram inspiradas por Deus. Então, a palavra, ela está além de qualquer experiência, embora a irmã falou para mim que ela vai no céu toda hora que Deus chama ela, pelo menos 3 vezes por dia. Ela vai lá no céu e volta.
é arrebatada, vai não sei aonde. Eu falei, legal, mas se não tiver de acordo com a palavra, eu acredito nas manifestações de Deus, acredito que Deus arrebate qualquer pessoa, porque Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Imagina, eu só vi um até agora, ele foi no terceiro. Mas ele disse que viu coisas que não é lícito dizer aos homens. E por conta da excelência da visão, ele recebeu um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Ele era um apóstolo. Imagina eu ouvir alguém dizendo que sobe no céu toda hora e desce, mas não tem clareza das Escrituras. Tem alguma coisa errada nesse céu. Então, as experiências não são maiores do que a palavra. Quantos dizem amém? Amém? E aí eu peguei a palavra, peguei todo esse contexto para falar sobre esse momento nosso agora. E eu separei aqui, pelo menos, 5 situações desse texto que nós lemos. 5 situações. 5 momentos dele. Primeiro, Jesus pede para os discípulos, de maneira misteriosa, de maneira enigmática, sair na rua, encontrar um homem carregando um cântaro, seguir o cara, e aonde o cara chegasse, perguntar para o cara onde é que ele ia fazer a ceia com seus discípulos. E aí o homem mostrou para ele o lugar onde seria o cômodo, onde eles poderiam preparar a ceia. O que era preparar a ceia? Era matar o cordeiro, fazer a preparação, cozinhar o cordeiro, fazer toda a preparação da ceia judaica, que representava a saída do povo do Egito, e eles comemoravam isso, e comemoram até hoje, todo ano, né? Tem um nome, eu já esqueci, dessa festa. A gente vai lembrar daqui para lá. E aí, isso é uma maneira muito enigmática. Eu fiquei pensando, eu passei a semana pensando assim, por que será que Jesus não deu simplesmente o local onde ia ser a ceia? Ele não sabia onde era? Por que ele não falou assim, ó, a gente se encontra lá, naquele lugar lá, naquele endereço lá? Já está tudo combinado, o vigia é meu amigo, não vai ter problema, fica... Já armei todo o esquema, né? Ele não falou isso, ele criou uma situação enigmática, ele mandou os irmãos andarem, acharem um homem, um cântaro. Eu estava meditando sobre esse assunto, estudando sobre ele, por que o Senhor foi enigmático, e eu descobri uma coisa, existe um mistério no tempo. Existe um mistério no tempo. Jesus não queria que fosse descoberto o lugar onde ele iria ceiar, para que ele não fosse preso na ceia. Porque Judas já tinha traído Jesus, já tinha combinado de entregá-lo. E eles estavam procurando o melhor momento, o melhor lugar onde não tivesse alvoroço do povo. Porque eles temiam o alvoroço do povo se eles botassem a mão em Jesus para prender. E como Jesus sabia que o tempo dele tinha que ser só depois da ceia, porque era justamente na ceia que ele ia falar para os discípulos, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Aquele que vai me trair está com a mão na mesa comigo. Ele tinha que dar algumas instruções ainda para que aquilo pudesse acontecer. Ele não poderia se antecipar ao tempo da crucificação dele, porque tinha um tempo estabelecido. Quantos me entendem? Eu achei isso tão interessante, por quê, amados? Porque às vezes o tempo, ele para muitos parece que ele é contrário a nós. Para muita gente que espera alguma coisa no Senhor, que passa pela prova do tempo, acha que Deus está atrasando, que está tardio, que está demorando. Não é assim? Nós achamos que nós não vamos suportar a prova do tempo, mas no tempo tem um mistério. O tempo é misterioso, porque o tempo ele sempre prepara aquilo que Deus tem que fazer. E Deus, como ele vive no Kairos, ele não precisa do tempo, nós não, nós vivemos no Cronos, e no Cronos nós somos homens, precisamos do tempo, que algumas coisas têm que ser estabelecidas. Algumas coisas precisam acontecer para que a gente possa receber aquilo que esperamos no Senhor. E aí o tempo é um mistério, existe um mistério no tempo. Deus é misterioso no tempo, assim como Jesus foi no seu tempo. Ele não precipitou a sua crucificação. Ele não quis falar onde ele estaria ceando com seus discípulos. Eu li um escrito que me parece que essa casa é do pai de Marcos, que era discípulo de Jesus. Então era só ele falar, nós vamos lá na casa do teu pai lá e vamos cear lá, mas ele não queria dar essa conotação. E aí ele fez
um mistério de onde ia, mas deixou um caminho para ser seguido. Os irmãos precisaram achar o cara carregando o cântaro d'água, seguir o cara e chegar lá e perguntar, onde vai ser? E aí o cara, não, vai ser aqui, ó, já está ali, ó, é só mandar o mestre vir. É porque Jesus estava se guardando de que nada acontecesse fora do tempo na vida dele. Ele queria o tempo exato de Deus. Amém? Nós também precisamos discernir do Senhor o tempo certo para todas as coisas, porque, segundo Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo está determinado por Deus. Amém? Há tempo de unir, há tempo de separar, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Não é isso? Há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar. Deus deixou tudo determinado no seu tempo certo. Meus filhos eram pequenos, tinham um CD, não, era um disco vinil. Muita gente não sabe o que é isso, era um bolachão preto, que botava num negócio chamado vitrola, que botava um negócio com agulha que rodava e saía som. Então, só para quem, depois você entra lá no Google, nas antiguidades, você só vai saber o que é um disco vinil. Então, tinha um disco vinil do Salt. Era um disco para criança, evangélico. Eu até descobri que uma das cantoras daquele disco era Ana Paula Valadão, quando era pequenininha. Ela, André Valadão. E aí tinha uma música que falava assim, em teu tempo. Começava com uma história. A menina chegava para o cantor, para o Salt, para o Inário, e falava assim, Salt, eu estava triste, chorando, porque eu não tenho meus dentes da frente. Está igual a Valentina, caiu o dente ontem. Eu não tenho os dentes da frente. Mas aí, o Senhor me falou que ao seu tempo, os meus dentes iriam nascer e ia ser uma coisa que iria ser visto por todos. E ele me deu uma canção, porque é um disco de música. E aí começava a cantar uma música. Em teu tempo, tudo lindo, tudo fazes em teu tempo. Senhor, me mostra cada dia, enquanto o Senhor me guia, que tu cumpres tua palavra em teu tempo. É linda essa música, em teu tempo. Eu nem sei se eu ouvi ela, eu acho que eu ouvi essa música num aniversário, num casamento desse aí, na cerimônia. Mas é uma canção de criança. Então, em teu tempo, tudo lindo, tudo fazes em teu tempo. Senhor, me mostra cada dia, enquanto o Senhor me guia, que tu cumpres a tua palavra em teu tempo. Por quê? Porque Deus tem tempo estabelecido para todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Amém? E aí, depois de fazer os preparativos que Jesus senta, eu tenho um outro ponto que eu anotei aqui, que é o serviço. Jesus fala assim, entre vocês, os maiores são aqueles que governam. Eles são destacados entre vocês. Existem governantes, por quê? Porque eles fazem algo em favor de todos. Mas não vai ser assim com vocês. Entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, o maior é aquele que serve. É uma outra instrução. Todas essas instruções, esses mistérios que eu estou falando, eles aconteceram na ceia, na preparação e no momento da ceia. É um momento para agora, para a gente lembrar. E ele fala assim, o maior no meio de vocês vai ser aquele que serve. E aquele que maior seja como o mais novo, mais jovem, ou seja como menino, tenha a simplicidade de um menino, porque realmente, quando alguém se destaca achando que sabe tudo, já tem alguma coisa errada. Porque a cada dia eu descubro que eu não sei nada.
A cada dia eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo, para cada passo que eu tomar, para cada situação que surgir. Nós temos que ouvir de Deus, porque nós não somos o dono da verdade, nem o dono da razão, mas o Senhor, Ele nos guia. Agora, o serviço é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o serviço, ele quebra muitos paradigmas para nós. Porque nós vivemos numa época, no meio da própria igreja, que nós destacamos pessoas acima das outras, por aquilo que fazem, por aquilo que são, como são chamados, quais os títulos que têm. Mas Jesus falou que entre nós o maior seria o que serve. E ele deu um exemplo muito tremendo, amados. Qual foi o exemplo que Jesus deu? Ele falou assim: quem senta na mesa para ser servido é sempre maior do que aquele que está se reclinando para servir. Você senta num restaurante, você é o quê? O cliente. Não é assim? O servo que está ali, o garçom, sei lá, o curumim, o nome que der, ele está ali para quê? Para te servir. Ele ganha para te servir. E ele tem que se curvar mesmo diante de você e perguntar o que você deseja, o que você quer. E aí você reclama que está frio, está ruim, tem pouco, tem muito. Ele está ali para te servir. Mas Jesus falou que ele estava na mesa. Mas ele não era o maior. Porque ele estava na mesa, mas ele estava ali servindo. Ele veio para servir. Ele saiu do seu trono, entrou no nosso mundo para ser servo, para nos oferecer salvação. E serviu e entregou o tempo todo. Se você for olhar a vida de Jesus, em todo o caminho que ele andou e tudo que ele fez, ele só serviu os outros. Não foi servido por ninguém. A única vez que nós vemos um relato na Bíblia de alguém servindo a Jesus é lá na tentação dele, no deserto. Quando Satanás sai, deixa ele lá, depois de tentá-lo, aí está escrito: e os anjos desceram e servi-lo. Ele foi servido por anjos no meio do deserto, mas ele não tomou posse de nada que ele pudesse utilizar para se servir. Para ele a tentação era isso, a tentação de Jesus, tudo era para servi-lo, tudo era em causa própria dele, né? Está com fome, transforma pedras em pães, pula daqui porque aí você vai ficar famoso, tu vai cair, não vai morrer, todos vão... Era exatamente assim, está escrito, está escrito, está escrito, mas ele não quis receber nada que fosse do mundo. Foi Jesus que falou: eu não recebo glória de homens. Foi ele que disse: eu não recebo glória humana. Eu não vim aqui para receber glórias de homens. Ele veio para nos servir. E a última coisa, o último ato de Jesus foi entregando. Morreu na cruz, ele falou: Pai, recebe o meu espírito. E entregou o espírito. Serviu. Não tem como, amados, nós participarmos da vida da igreja, participar da vida com Cristo, ser discípulo de Jesus sem ser servo. Não existe discípulo que não seja servo. Não existe, porque todos nós fomos chamados para servir uns aos outros. Inclusive, na hora da ceia, ele entrega e fala assim: repartir com vocês aí uns aos outros, servindo. Ele já ensina até na hora da ceia o serviço. Nós precisamos servir. Muita gente cai no embaraço do diabo por querer ser servido, por querer ser visto, por querer receber ao invés de dar. E aí eu queria te falar que a vida em Jesus, ela consiste quando eu posso me entregar, quando eu posso servir, quando eu posso dar, quando eu posso estar disponível na mão do Senhor para servir alguém. Amém? Que essa vida de serviço, ela entre dentro do teu ser, que ela entre dentro do teu ser, mas lá dentro mesmo, assim, dentro do teu coração, e te impeça de viver uma vida requerendo ser servido em alguma coisa. Pelo contrário, que você fique constrangido toda vez que você não conseguir servir alguém.
Que o Senhor te constranja, para você ser sempre um servo. Quantos me entendem? Amém? Foi ali também que Jesus denunciou um desviado. No meio da ceia, tinha um traidor. Não foi isso que ele falou? Ele falou assim, ó, aqui dos que estão comigo à mesa, com a mão na mesa, em outro texto vai dizer, aquele que coloca a mão comigo no cesto para pegar o pão, aquele que está aqui junto comigo é um traidor. Ele estava falando de um desviado. Alguém que ia se desviar. Nós sabemos que é Judas. Mas por que eu estou falando? Quando a gente fala do traidor, que é Judas, todo mundo sabe que Judas traiu Jesus. Que ia ter o traidor. Eu não sei nem porquê. Ainda não encontrei motivo de um traidor. Porque Jesus era uma figura pública. Todos conheciam Jesus. Sim ou não? Eu fico imaginando por que Judas teve que ganhar 30 moedas de prata para apontar e dizer quem era Jesus no meio de todo mundo. Era só chegar e perguntar para qualquer um, quem é Jesus? E não falar, aquele ali, ó. Aquele cabeludão ali, doidão, fazendo aquele morto levantar ali. Olha lá, é ele. Mas é que as escrituras tinham que se cumprir, porque tinha que ter um traidor. Jesus falou isso. Ele prestou conta dos seus discípulos e falou assim, Pai, aqui estão aqueles que tu me deste. Eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, porque já estava predito que ia acontecer. Já estava predito que Judas iria trair Jesus. Mas eu acho que vem, como as histórias da Bíblia, elas são figuras para o nosso tempo hoje, ele está falando que é sinal também que alguns iriam traí-los. Alguns iriam se desviar como Judas, porque Judas era um discípulo que estava lá no meio, lá, andando com Jesus. Judas foi enviado junto com os 70, ele foi os 12 que foi enviado também. Judas entrou nas casas, pregou o evangelho, expulsou demônios. Judas participou de toda a vida de Jesus. O problema é que ele ficou decepcionado. Ele tinha um desejo no coração dele, ele tinha um sonho no coração dele que de Jesus seria o libertador da força, ele seria alguém que iria comandar um exército para tirar César Augusto de Roma. Ele era um tutanaro, ele era um esquerdista. Judas era assim, um esquerdista, ele estava lá na resistência. E aí ele se decepcionou, porque Jesus falou que ele ia morrer, ia ser entregue na mão dos malfeitores. Jesus pregou o amor e não a guerra. E aí Judas ficou decepcionado com isso, falou, me decepcionei com o meu Senhor. Estou achando que o cara é o cara que ia meter o cerol em todo mundo, imagina. Ia botar esse demoniado tudo para correr desse palácio e a gente ia assumir tudo. Eu ia ser o cara que ia estar lá, só um dos 12, ia ser um dos D'Artagnan da vida lá, dos mosqueteiros, mas nada disso. Aí se decepcionou. Ficou ganancioso, porque ele queria também dinheiro. Por isso que ele recebeu 30 moedas de ouro. Ele tinha um desejo no coração dele de algo que não era só daquilo que era o Senhor. Ele queria algo dessa terra também. E foi isso que fez ele naufragar. E por que eu acho que Jesus está falando conosco? Porque Hebreus, abre tua Bíblia aí. Hebreus 6,4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da terra que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninas é inútil e logo será amaldiçoada,
seu fim iria ser queimada. Olha que coisa interessante. Assim como Judas fez uma escolha, escolheu trair o Senhor, não é uma peculiaridade de Judas, nem uma exclusividade dele. Todos nós podemos ser um Judas na vida. Por quê? Porque na hora que nós caímos, pecamos voluntariamente, nós crucificamos novamente a Jesus. Nós expomos eles à vergonha, como se ele estivesse hoje aqui e o nosso papel fosse de Judas, a gente trocasse por 30 moedas de ouro e expusesse ele novamente ao vitupério, à vergonha, ao vexame. Crucificaram novamente o Filho de Deus, calcaram nas suas feridas. É isso que Judas, que o escritor de Hebreus está falando. É a mesma atitude, o mesmo espírito de Judas, é no espírito daquele que está desviado. É possível, é factível de acontecer com cada um? É. Só que esse texto, ele traz uma revelação surpreendente. Eu não sei se você percebeu, ele fala assim, é impossível que essa pessoa seja conduzida novamente ao arrependimento. Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que acha que aquele que se desvia, ele não volta mais, por conta desse texto. O cara se desviou, é impossível que ele volte. Mas não é isso. É assim, nós nos arrependemos, a primeira vez, nós, quando fomos revelados de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados para seguir Jesus, por uma revelação divina. Nós fomos revelados de quem é Jesus. Nós fomos revelados que existe um plano de Deus para a nossa vida. Nós fomos revelados sobre o pecado, daquilo que nós fazíamos que era pecado, e nós nos arrependemos dele. Nós pedimos perdão e paramos de praticá-los, sim ou não? Amém? O problema é quando alguém se desvia, não é porque deu amnésia na cabeça. Não se lembra mais de nada disso que eu estou falando. E aí, precisa de novo de outra revelação. Não. É voluntariamente o pecado. Eu sei que está errado, eu sei que é pecado, mas eu resolvo fazer. Eu resolvo crucificar Jesus de novo. Eu resolvo expô-lo à vergonha. Eu resolvi. O que vai acontecer de espiritual agora para que eu retorne? Qual vai ser a revelação que vão me dar que eu não sei ainda? Que eu posso olhar e falar, eu não sabia disso, deixa eu voltar. Nenhuma. É impossível ter uma outra revelação porque você já tem. Agora é uma decisão pessoal. Eu decido me arrepender porque eu já sei o que é certo, eu já sei o que é errado. Amém? É uma decisão pessoal. É por isso que o escritor termina falando e ninguém entende o que está escrito. Muitas vezes a gente lê e fica patinando no texto. Ele fala assim, porque a chuva e o sol que derrama sobre a terra, ela produz frutos bons, abençoados por Deus, e produz maldição para aqueles que produziram ervas daninhas. Não é assim? É porque agora é uma escolha. Você escolhe. A graça você já recebeu. A revelação que você precisava, você já teve. Agora, escolher viver uma vida na bênção ou na maldição é minha e a sua. Nós escolhemos, é uma escolha. Se você escolher dar fruto mal, vai ser queimada, perto está da perdição. Se você escolher dar fruto bom, você vai ser abençoado, mas agora a escolha é tua. É indesculpável diante de Deus. Não vai falar assim, é porque nada tocou no meu coração. Não, na hora que eu senti, que é o momento. Na hora que um anjo aparecer para mim, ou o próprio Jesus, e falar, não, você está em pecado. Não vai, amado, você já sabe que está, você só tem que escolher. Quem me entende? Amém? É uma outra revelação que está nesse texto que nós lemos, da palavra. Esse texto também diz que nós vamos ser provados. Porque é no mesmo texto, é no mesmo contexto que Jesus olha para Pedro e fala assim, Simão, Simão, o diabo pediu para peneirar a tua vida como trigo.
O fato de estarmos aqui hoje, de participar da ceia, de estar seguro no nosso coração, convicto de que nada vai nos demover da ideia de servir a Jesus, pode nos garantir que nada vai nos tentar amanhã e que a gente possa cair. Porque foi isso que Jesus falou. Jesus falou para Pedro que ele iria ser provado pelo diabo. Ele pediu. Ele encontrou lugar na vida de Pedro para falar assim, ó, eu quero cirandar isso aí para purificar. Lembra da história de Jó? Jó te serve à toa. Se tu tirar a riqueza dele, ele vai te negar. Existia um pedido justo diante de Deus. Porque Jó termina falando, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Ele não conhecia de fato. Ele precisou conhecer Jesus. E Pedro estava lá naquela força toda, mas o diabo falou assim, olha, Pedro é um covarde. Fala só da boca para fora, na hora que estreitar o negócio, ele vai roer a corda. Está aí batendo no peito, é só a prova chegar, porque na hora que chegar, ele... E foi exatamente assim. Engraçado que Jesus fala assim, eu não falei para que nenhum mal te aconteça, ou proibi ele de tentar você, nada disso. Jesus fala assim, eu orei ao Pai, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E falou assim, e já sabia o que ia acontecer. Falou assim, ó, e quando você se converter, não é impressionante você ler esse texto? Na altura do campeonato, exatamente nesse momento, Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, quando você se converter, ou seja, você ainda não é convertido. Você está convencido pelo teu próprio coração e eu te conheço, mas eu sei do final disso. Eu sei que você vai se converter. Eu sei que você vai se arrepender do que você fez. Eu sei que lá na frente vai dar tudo certo. E quando isso acontecer, fortalece teus irmãos. Eu tenho um propósito contigo, que o teu pecado, a tua queda, a tua negação não vai anulá-lo. Porque na hora que você se arrepender, eu vou cumprir o meu propósito da tua vida. Você vai fortalecer os teus irmãos. Eu vou manter aquilo que eu falei contigo. Impressionante isso, né? E quando a gente vê Pedro, como é que aconteceu, foi exatamente assim. Pedro sai daquela ceia, se depara com a prisão de Jesus, vai lá no meio lá de 007, o pessoal confronta ele lá, não, tu é um deles, ele não conhece esse homem, não, tu é um deles. Tu fala igual a eles, não, nunca vi mais gordo nem mais magro, não sou nem daqui, vim lá de Japeri, cheguei agora. Foi exatamente isso que Pedro fez, desconversou o negócio. Mas no final, Pedro cumpriu com a missão e o propósito dele. Foi ele que estava proclamando Jesus com fogo lá no Pentecostes. Amém? Mas a aprovação ia vir? Ia vir. Pedro ia ser provado. Todos nós vamos ser provados. Fique atento. Amém? Fique atento. Se deslizar, não se desespera não, amado. Eu conheço muita gente fazendo igual o Judas, se enforcando. Tinha um ditado no mundo que o pessoal falava assim, já estou no inferno mesmo, vou logo dar um beijo no diabo. É, ditado mundano isso. Só os que eram da cachaça lá da minha época lembram disso. Já está dando tudo ruim, vamos embora. Tem crente que faz assim? Tem. Se desespera, acha que não tem solução. Acha que cometeu um pecado que não tem mais volta, não tem mais como resolver. Amado, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Não há forças nessa terra que Ele não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que Ele não possa arrebentar. Amém? Não existe.
Se enfiou numa furada, negou, espraguejou. Porque Pedro fez mais do que negar. Pedro falou que espraguejou, ele xingou. Foi vexatório o que ele fez. E sabe o que é terrível? Que não vai acontecer um dia. Foi hoje mesmo, imagina. Jesus não falou assim, Pedro, daqui a um mês tu vai me negar. Ano que vem tu vai esquecer do que a gente está conversando, tu vai me negar. Ele falou, hoje ainda. O galo nem vai cantar. Tu vai me negar 3 vezes. Terrível. Foi papum no mesmo dia. Teve solução para Pedro, sim ou não? Tem para você também. Amém? Não esqueça disso. Eu li Augusto Cury escrevendo, cientista da mente, um cara que se converteu. Ele se converteu fazendo a psicanálise de Jesus, fazendo um livro sobre a psique de Jesus. E ele diz que ele se converteu por quê? Porque Jesus não cabe no imaginário humano. Mente alguma humana poderia criar um personagem igual a Jesus. E ele se converteu por causa disso. E ele falando sobre essa situação de Jesus com Pedro, com Judas, ele fala que quando Jesus chama Judas de amigo, na hora que foi traído, foi a última tentativa de Jesus de impedir que Judas se suicidasse. Que era para ele lembrar, mesmo você fazendo esse ato, eu continuo sendo teu amigo. Existe salvação para você. Só que ele preferiu morrer enforcado. Preferiu tirar a vida. Pedro não. Pedro fez outra escolha. Ele correu para Jesus. Ele saiu correndo para Jesus, nadando, vencendo o mar, e se encontrando com seu mestre para ouvir, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quem pode dizer amém? Amém? E tem também, amados, os vencedores. Aí eu vou pedir para você abrir um outro texto para a gente poder encerrar. Vai lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, 6. Eu quero que você guarde no teu coração que em todo esse ambiente que estamos aqui, Deus está te fazendo ou te provando no tempo. O tempo é misterioso para a gente, mas Deus tem tudo na hora certa, no seu momento certo. Tudo está estabelecido. Amém? Nós temos que ser servos. Nós fomos chamados para servir. O Senhor nos chamou para servir e Ele foi o nosso exemplo. Ele serviu o tempo todo. É possível que hoje aqui entre nós tenha alguém que precisa se reconciliar com Jesus, de fato. Está desviado. Está talvez esperando uma palavra que venha ao encontro do teu coração. Eu queria te falar que você já sabe o que é certo e o que é errado. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. O dia que Deus colocou bênção e maldição sobre a terra, e é difícil falar isso porque muita gente não acredita, mas se você for ler na Bíblia, quem inventou a maldição não foi o diabo. Tá? Quem inventou a maldição foi Deus. Ele botou o povo no deserto, botou os levitas no monte, o sacerdote no outro, um proferia a bênção, outro proferia a maldição. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 8. E aí o povo passava e falava assim, bendito se você fizer isso. Maldito se você fizer isso. E o povo passava no meio e dizia, amém, assim seja. E ele termina falando assim, hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Espero que vocês escolham a bênção. É uma escolha. Amém? Espero eu que você escolha a bênção, porque é bem possível. É bem possível que tem alguns aqui, ou todos nós, que vamos ser provados, porque a prova vem. A prova vem. Mas não se desespere. O Senhor está no comando de todas as coisas. Amém? Se te vencer, se for pego de surpresa, não se suicide.
procure ajuda. Procure Jesus. Corra para os braços dele, porque lá você encontra perdão, salvação, restauração. É nele que a gente encontra. Não corra para o lugar errado. Não corra para a forca. Corra para os braços do teu Senhor. Amém? E tem também aqueles que vão vencer, que são os vencedores. Vamos ler o texto? Depois disso tudo, João está falando a visão que ele teve. Ele diz assim: depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, uma corrompida, que corrompia a terra com a sua prostituição, porque caiu a grande Babilônia. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobre todos, sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamavam: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz clamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dada para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas coisas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse: não faça isso. Sou servo, como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É interessante, amados, que esses vencedores é assim. Jesus, quando faz a ceia, ele fala assim: olha, vamos tomar desse vinho e comer comigo. Por quê? Porque a partir de hoje eu vou entrar num jejum. Eu não vou mais beber desse fruto da vide. Até o dia que eu vou encontrar vocês nas grandes bodas. Sabe o que isso quer dizer? Que essa representação que a gente está fazendo aqui, um dia nós vamos fazer com ele. Nós vamos fazer com ele numa atmosfera onde vai ter tanta gente que o som falando e adorando vai ser como um estrondo. Mas ele vai estar lá para quebrar o jejum conosco, para beber conosco a ceia e ceiar conosco. Vai ser naquele dia que nós vamos falar: o Senhor venceu e reina sobre todas as coisas. E o anjo fala assim: felizes vocês são por participar dessa mesa, dessa ceia, hoje no reino. Porque é o encontro do noivo com a noiva, com a sua igreja. E ele fala que os que vão estar lá são aqueles que deram testemunho, que serviram ao Senhor sobre a terra. Vai ser uma multidão de gente. Vai ser um momento esplendoroso que não cabe na nossa imaginação. A gente não consegue imaginar como vai ser, sabe por quê, amados? Porque nesse momento não vai existir mais o céu e a terra, vai ter que ser numa atmosfera onde caiba muita gente. Porque não são só os da nossa geração, são todos aqueles que há 2019 anos vêm servindo ao Senhor, foram fiéis ao Senhor,
estão no Senhor e vão cear conosco naquele grande e glorioso dia. Alegre-se os céus, exultem os da terra, diga em Sião: o Senhor reina. O Senhor reina para todo sempre. Amém? Tomai e comei todos vós, porque esse é o meu corpo que foi partido por vocês. Tomai e bebei todos vós, porque esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue, que foi derramado em favor de muitos. Fazei isso em memória de mim. Amém? Então vamos lembrar, porque nós precisamos nos lembrar sempre das coisas que aconteceram, das que estão acontecendo e das que irão acontecer. Amém? Que a tua memória hoje fique registrado o caminho do Senhor, os seus feitos, as suas maravilhas, que o Senhor enche o teu coração de fé e de alegria, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?